Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Este é o último de 2022, mas teremos aí pela frente muito trabalho em 2023 e esperamos contar com a apreciação de todos vocês durante as nossas palestras, durante o nosso Evangelho, que nós tenhamos um pouco mais de comprometimento com o nosso trabalho espiritual. Hoje, o Livro dos Espíritos, as perguntas vão ser lidas pela Gisele e pela Beatriz, e espero que todos tenham dentro dos seus lares muita harmonia e muito equilíbrio para aprender as lições dos Livros dos Espíritos, e que isso seja um bálsamo para o nosso coração. Que assim seja. Dando sequência ao estudo do capítulo 6, Mundo Espírita ou dos Espíritos, as questões de 291 a 295, abordando o tema Relações Simpáticas e Antipáticas dos Espíritos. Primeira questão. Além da simpatia geral de semelhança, os espíritos têm entre si afeições particulares? Sim, do mesmo modo que entre os homens. Todavia, o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, por não estarem mais expostos às vicissitudes e às paixões. Existe ódio entre os espíritos? Não existe ódio, senão entre os espíritos impuros, e são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Dois seres que foram inimigos sobre a terra conservarão ressentimento um contra o outro no mundo dos espíritos? Não. Eles compreenderão que seu ódio foi estúpido e o motivo pueril. Só os espíritos imperfeitos conservam apenas uma espécie de animosidade, até que estejam purificados. Se foi o interesse material que os dividiu, eles não pensarão mais nisso, por pouco que sejam desmaterializados. Se não há mais antipatia entre eles, o motivo da discussão, não mais existindo, podem se rever com prazer. Tais dois escolares, chegados à idade da razão, reconhecem a puerilidade das desavenças que tiveram na infância e cessam de se querer mal. A lembrança das más ações que dois homens puderam cometer com relação ao outro é o obstáculo à sua simpatia? Sim, ela os leva a se distanciarem. Que sentimentos experimenta depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar ressentimento e algumas vezes vos perseguir, até em uma outra existência. Deus o pode permitir como castigo. Refletirmos um pouco sobre as relações entre os espíritos, devemos lembrar que tudo aquilo que pensamos, vivenciamos e as emoções que temos aqui quando encarnados não se modificam magicamente após o nosso desencarne. É certo que o nosso mundo fica maior, conseguimos ter mais clareza, melhor entendimento daquilo que nos cerca. Entretanto, os vínculos que fizemos de amizade, de união, de respeito,
de cumplicidade nos acompanham. E da mesma forma, podemos levar na vida após esta vida outros vínculos menos felizes, aqueles de muitas vezes de tristeza, de mágoas, talvez de alguma animosidade em relação a pessoas que podemos ter prejudicado ou que podemos ter magoado voluntária ou involuntariamente. Então, sim, os espíritos podem se reconhecer depois, tanto de uma maneira feliz, pelas afinidades que identificaram enquanto estavam encarnados, quanto de uma maneira infeliz. Mas, vejam só, uma analogia muito interessante dada aqui pelos espíritos. Quando estamos ainda ali na infância e temos as nossas desavenças com determinados coleguinhas, isso é visto de uma outra maneira na fase adulta. Podemos reconhecer que o objeto das desavenças era algo muito pequeno, mas nem sempre é assim que acontece. Então, interessante colocarmos muita atenção e vigiarmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em relação às pessoas com quem convivemos e às pessoas com quem vamos conviver, mesmo que por pouco tempo, em diferentes espaços em que nos encontramos, que sejam sempre relações pautadas no respeito, no entendimento, na cordialidade, para que de algum provável inimigo possamos fazer grandes ou, se não, bons amigos. Que Deus abençoe. 296. As afeições de cada espírito são suscetíveis de alteração? Não, pois eles não podem se enganar, não têm mais a máscara sobre a qual se escondem as hipocrisias. Por isso, suas afeições são inalteráveis, quando são puros. O amor que os une lhes é uma fonte de suprema felicidade. A afeição de duas pessoas se dedicam neste mundo continuará sempre no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida. Se ela se alicerça sobre uma simpatia verdadeira, mas se as causas físicas foram maiores que a simpatia, ela cessa com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que sobre a terra, porque não estão mais subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. As almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde sua origem e cada um de nós, em alguma parte do universo, sua metade à qual se reunirá fatalmente um dia? Não, não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes segundo a categoria que ocupam, quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a felicidade completa. Em que sentido se deve entender o termo metade de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado dele, seria incompleto. Assim vamos terminando o Evangelho, pedindo a força necessária para refletirmos acerca das lições apresentadas no dia de hoje. Agradecendo por mais um ano de trabalho, de reflexão, de ajustes, de perseverança,
Que tenhamos mais paciência, resignação sobre todas as coisas, pois Deus está no comando de tudo. E Ele sempre sabe o que é melhor para todos nós. Que 2023 seja repleto de muita luz, de muita harmonia, de muito amor para todos nós. Que assim seja.